Com o documentário sobre os pioneiros da magistratura trabalhista gaúcha e sua associação de classe, fundamentado no acervo de processos judiciais trabalhistas relativos ao período de 1935 a 2000, gravados como memória do mundo pela Unesco, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por meio do seu memorial, faz o resgate histórico em relação à classe profissional que constitui, juntamente com a advocacia, com os servidores e com os membros do Ministério Público do Trabalho, elemento essencial e indispensável à construção da história da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul. Eu acho que lá pelo ano de 1964, foi um ano muito importante para esse país. Também foi na minha biografia, na minha pessoa, porque eu tive que escolher que tipo de orientação eu faria no colégio. Eu estudava no Júlio de Castilhos, que era uma escola pública de excelência, e eu escolhi entre a orientação clássica e a orientação científica. Eu escolhi a orientação clássica já vislumbrando que um dia faria vestibular para a faculdade de Direito. Após alguns anos de Colégio Estadual Júlio de Castilhos, onde eu cursei o ginásio e o clássico, o colegial de orientação clássica, onde nós tínhamos latim, filosofia, francês, literatura, enfim, uma base humanística, que realmente era o que me atraía. Eu fui para a URGS, eu fiz 2 vestibulares, um para filosofia pura e outro para direito. Então eu não saía do campus universitário naquela época, eu chegava lá de manhã, ia para a biblioteca, almoçava na filosofia. Durante a tarde eu tinha aulas na filosofia de metafísica com Gerd Bornheim, com história da arte, com a filosofia da arte com o Frei, mais tarde arcebispo auxiliar de Porto Alegre, o Frei Antônio Carmelita, da Ordem dos Carmelitas. Fui aluno de lógica do professor Carlos Roberto Ceni Lima. Enfim, a filosofia para mim desempenhou um papel muito importante, assim como o direito também, o curso noturno que eu frequentava, e que deveria me dar essa habilitação específica para mais tarde fazer concurso para direito do trabalho. Eu fiquei na filosofia por até 1969. Em 69 nós tivemos uma grande crise no curso de filosofia, porque 9 dos 12 professores foram afastados pelo AI-5, o que nos levou a procurar outros caminhos. Eu me profissionalizei, eu tive o primeiro emprego em 71 no escritório de advocacia. Na faculdade tive alguns magistérios que foram muito inspiradores, na área de direito penal e na área de direito do trabalho. São essas as que mais me chamaram a atenção. E, num primeiro momento, logo depois da universidade, eu me inscrevi no concurso para promotor de justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 2 anos seguidos, 1973, 1974, a minha candidatura não foi homologada. Soube-se depois que eu tinha uma ficha alentada no DOPS. O DOPS, para os menos informados, é Departamento de Ordem Político e Social, que fichava todos aqueles que, por alguma razão, o regime de 1964 não assimilava bem. Era o meu caso, porque eu tinha uma militância em política estudantil secundarista, ainda no Julinho, bem acentuada, e foi o suficiente para ter essas dificuldades todas. Então, mais tarde eu fiz concurso para a Justiça do Trabalho, na condição de ter cargo então de técnico judiciário, em 1976, concurso público organizado pela Fundação Carlos Chagas. Intensifiquei a minha busca no direito do trabalho, já com uma das minhas
vertentes de inspiração estava presente, que era o professor, nosso saudoso Guy Bernard Pereira Leite, né? Que era um professor incomum entre nós, porque é uma pessoa que, em primeiro lugar, estabelecia uma proximidade muito grande com o alunato. Em segundo lugar, ele tinha uma facilidade imensa de comunicação com as pessoas, de nos repassar suas imagens de uma profissão que ele amava, que era a magistratura do trabalho, e de um ramo do direito em que ele acreditava firmemente e que ele construía diariamente, que era o direito do trabalho. Isso aí me impressionou muito e eu me vocacionei nesse sentido a partir do magistério do Leite. Em 76 eu não consegui fazer o concurso, eu estava envolvido com outras coisas, mas em 1980 foi o primeiro concurso. Eu entrei na magistratura, um concurso que começou em 1900, a inscrição foi em 78 e as primeiras provas foram em dezembro de 79 e início de 1980. O concurso culminou com o oral em 29 de janeiro de 1980, né, que eu fui inquirido por uma banca examinadora, o professor Leite, o professor Pedrassani e o doutor da OAB, doutor Emílio Rothfuchs. Né. Aprovado, eu ainda fiquei uma espécie de vacácio durante 6 meses aguardando nomeação. Em 1980 eu fui nomeado, assumi 2 localidades bastante afastadas, que eram Livramento e Uruguaiana, e iniciei ali em 1980, em setembro de 1980, a minha trajetória como juiz trabalhista. Juiz de sala de audiência, juiz de interior, juiz acostumado a falar com as partes, a mirar as pessoas nos olhos, acreditando e fazendo valer os princípios do processo do trabalho, que lhe eram próprios, né? Tentando realizar o direito do trabalho com um direito de compensação, um ramo do direito claramente nivelatório, de amplas diferenças sociais, portanto, que sempre deveria ter uma interpretação favorável à parte desfavorecida no jogo capitalista. Tá? O 1980, então, é esse início, e as primeiras impressões que me surgem da magistratura do trabalho é a constatação da pobreza das nossas instalações, a condição de extrema carência de meios à disposição da Justiça do Trabalho, poucos funcionários, prédios alugados, impróprios para a finalidade a que se destinavam, que é mais a improvisação, a necessidade de, às vezes, até de fazer, às vezes, de secretário de audiência, porque não tinha secretário de audiência. Né? Ir para a máquina de escrever, porque não tinha um funcionário que pudesse redigir a ata de audiência. Né? Dormir na junta, porque não havia meios materiais que nos permitissem, por exemplo, pagar uma diária de hotel. O Hotel Glória de Uruguaiana era um hotel que estava acima das minhas possibilidades. Né? E eu tinha 2 filhos já na época, e nós não ganhávamos tão bem assim, os vencimentos eram parcos, as diárias eram baixas, as instalações da Justiça do Trabalho ruins, os deslocamentos faziam de ônibus, não? Às vezes viajava a noite inteira e de manhã tinha que estar na sala de audiência, mas eram dificuldades que a gente superava, seja pela nossa juventude, pela nossa coragem em assumir as coisas, seja porque nós acreditávamos que aquilo que nós fazíamos era uma função destinada, direcionada para a produção de um mecanismo capaz de mediar conflitos sociais importantes, né, latentes na sociedade. Contra isso, nós
ao desempenhar essa função, muitas vezes nós contávamos assim com a absoluta incompreensão das pessoas, né? De advogados que diziam que não faziam justiça do trabalho, porque, assim, em alto menosprezo. Eu respondi, mas doutor, cuidado, se o senhor não gosta de justiça do trabalho, o senhor está muito propenso a cometer algum equívoco aqui. Que sabe, se o senhor se interessa um pouco mais de justiça do trabalho antes de aceitar o mandato, doutor? Porque as respostas a gente sempre tinha na ponta da língua, né? Ah, os advogados andam armados, eles para a sala de audiência armados. Eu não acredito nisso. Até hoje eu não acredito que alguém estivesse armado. Eu acho que essa coragem vinha também daquele desassombro ditado pela nossa juventude, pela fé que nós tínhamos nas coisas que nós fazíamos. Nós éramos direcionados para o direito do trabalho, para o processo do trabalho e para a magistratura do trabalho. E tínhamos grandes mestres, grandes inspiradores, grandes exemplos. É mais ou menos isso. A minha visão inicial da justiça do trabalho. É ali que tudo começa. E, de certa forma, também é ali onde tudo termina. A velhice nos torna reacionários, entende? E, de certa forma, a nossa tendência muitas vezes é idealizar o passado e satanizar o presente. Não, vamos fugir um pouquinho disso aí. Eu acho que as pessoas que hoje estão na magistratura do trabalho, elas são produtos da sua época e têm que ser vistas nesta visão, entende? A magistratura do trabalho, de repente, transformou-se numa carreira de alto apelo, por um bom contra-cheque, por boas condições de trabalho, por, enfim, tudo aquilo que nós não tínhamos, né? Mas tem um lado ruim, isso aí atrai, de certa forma, os melhores cérebros das universidades, mas também atrai pessoas que não têm, com todo respeito, vocação para o juízo do trabalho, não tem vocação para desempenhar uma função de agente público, não. Né, e acabam entregando a direção dos processos muitas vezes ao secretário de audiência e aparentam muitas vezes ter mais preocupação com o seu projeto pessoal de mestrado, doutorado ou pós-doutorado que com qualquer outra coisa. Né, a justiça do trabalho me parece que deva ser o objetivo maior das pessoas e não atividades que na minha época pelo menos eram complementares. Eu jurisdicionei cumulativamente, por exemplo, Frederico Westphalen, Bento e Vacaria. Daí eu perguntei, mas por que Frederico sendo outros? Nós não temos juiz, doutor, você vai ter que fazer isso. Então, aí entrava aquela incompreensão também, por que o juiz não veio para cá? Onde é que está o juiz? O juiz está em outra, por favor, explica, o juiz está em outra jurisdição. Assim, também os prazos, ele não está despachando o prazo, claro, né? Só se eu fosse Santo Antônio, para dar em 2 lugares ao mesmo tempo, né, doutor? Né? Essas coisinhas assim, entende? Depois de Bento, eu gostei muito de trabalhar em Bento Gonçalves. Né? Tipo que, entre outros lugares, tinha acomodações excelentes para ficar na junta. Eu tinha meu sofá-cama lá com os meus livros, que os principais para os processos, eu quase não trazia mais processos, sentenciava tudo lá, e pegava uma Hamilton. Lembra da Hamilton? Pois é, eu tinha uma Hamilton. Eu botava papel e carbono e saía fazendo sentença. Fazia primeiro o relatório, parava, aí estudava o processo, resolvia as principais questões do processo, voltava para o texto. Às vezes ficava com 1, 2, 3 questões penduradas, né, pendentes, né, e só depois eu retornava aquele texto. Né. Isso foi em 1980, 1984, 84 eu fui promovido. Eu fui para Bagé, eu morei em Bagé 1 ano. Meu filho mais velho foi alfabetizado na escola medianeira em Bagé. Eu tinha 3 crianças pequenas nessa época. Tenho uma lembrança muito amável dessa cidade. Depois fui para Vacaria, fui para Novo Hamburgo, Porto Alegre, 1990. 1992, primeira convocação para o tribunal, fiquei convocado com períodos descontínuos durante 5 anos, pequenos retornos para o primeiro grau. Depois, 97, promoção para o tribunal. Aí está chegando mais perto, né? Promoção para o tribunal, 2003, eleição para vice-presidente, 2005, eleição para presidente do tribunal.
mandatos cumpridos, depois retornando sobre esse aspecto que eu acho importante. Depois voltei para a jurisdição, fiquei 2 anos na escola judicial e em setembro de 2014, eu tive aquela sensação de que a missão estava cumprida, entende? E que não deveria retornar para a jurisdição se não tivesse mais aquela garra, aquela gana, aquela vontade, que o fastio da atividade não me afastasse daquilo que eu sempre fui e que sempre serei, juiz. A melhor sentença que eu fiz foi em Bento Gonçalves, era uma sentença que envolvia, e eu não escrevia muito, mas eu escrevi 18 laudos ali, num processo que envolvia sucessão, trabalho, grupo econômico. Eu me esmerei para fazer uma sentença magnífica e voltei 2 anos depois à vara e vi a execução completamente frustrada daquele processo. Então me deu aquela sensação, né, de que nem sempre a melhor sentença para o juiz, aquela que contemplava suas veleidades intelectuais, era a melhor sentença para as partes, porque não havia os meios à disposição, seja pela fragilidade da lei, seja pelas nossas carências materiais, de tornar a sentença efetiva. Esse, digamos assim, me ficou muito marcado pela frustração, né, no cotejo entre a cognição e a execução. É isso. Eu tive uma militância muito reduzida em termos associativos. Na gestão do presidente Estevão Hegel, eu fui secretário de Finanças da Matra, por exemplo. Né? Eu acho que ela tem que superar aquela visão puramente corporativa, né? Para ter uma visão mais pró-sociedade, uma visão menos atrelada a interesses de segmentos da magistratura, né? Como, por exemplo, a questão dos penduricalhos, a questão da paridade, que os aposentados estão clamando agora. Os aposentados representam um segmento expressivo dos associados da Matra, que estão ganhando bem menos do que ganham os juízes da ativa. Qualquer rapaz que é ingressar na magistratura hoje ganha muito mais do que eu, que fiquei 34 anos. Então, acho que as associações devem ser sensíveis também, não a essa reivindicação específica dos magistrados, mas também uma visão que contemple a moralidade dos vencimentos, né? Que não contemple auxílio moradia, auxílios vários, que acabam desnaturando a natureza dos subsídios, que uma vez foram saudados como uma maneira de moralização pública. Eu acho que no momento que o Brasil inteiro clama por moralização, né, eu acho que esses pleitos puramente corporativos, a Matra se coloca numa função que lhe é apropriada, porque a terceirização ela fere de morte o vínculo entre empregado e empregador, que é o núcleo principal, primeiro, a célula primeira do nosso direito individual do trabalho, né? Sem falar nas suas demais ressonâncias em outros aspectos, o próprio direito coletivo, né? Porque nós não teremos categorias bem estruturadas a partir dessa falta de referência às figuras de empregado, porque afinal quem é o empregado, quem é o empregador, né? Nós estudamos a questão do vínculo, em primeiro lugar. Olha, existe um vínculo entre empregado e empregador, existe um contrato individual de trabalho que estabelece entre duas partes. É assim que nós começamos o nosso estudo de direito do trabalho. E agora o que se diz, então? O que isso vai te dizer a partir da terceirização sem limites, né? E, infelizmente, a terceirização é assim, ela começou limitada, né? Mas vai crescendo, até tomar conta de tudo. Aí, nesse dia, eu não sei o que os juízes do trabalho vão fazer. Eu acho que vão para casa, porque não tem mais o que aplicar, né? É algo que eu tive um prazer imenso na minha gestão, né, eu fui presidente do tribunal, eu não falei sobre isso, né, porque para mim, os 2 anos que eu fiquei foram importantes como pessoa, como juiz, mas para mim é uma função transitória. E eu terminei os 2 anos, entreguei e fui para a jurisdição, que sempre foi a minha verdadeira vocação.
Eu, como presidente do tribunal, tive assim voltado a minha atuação para duas linhas principais, que foram a aprovação de um projeto de lei que nós conseguimos fazer passar no Congresso Nacional, aumentando significativamente o número de cargos de servidor do tribunal, né? E também a construção de prédios novos, o trabalho junto às comunidades para obter terrenos, depois para obter os meios orçamentários necessários e também, né, através de convênios com os bancos, com a Caixa Econômica Federal, no sentido de obter os meios necessários para a construção, reforma dos nossos prédios, né, passando de instalações alugadas para prédios próprios, alguns dos quais eu tive um prazer imenso de alugar. Você não pode imaginar o que é voltar a Camaquã, 23 anos depois, um trabalho perfeitamente adequado às nossas necessidades, prédios práticos, funcionais, bonitos e sem luxo, sem mármores, sem vidro fumê, mas prédios adequados a uma justiça do trabalho cuja maturidade institucional se vislumbrava naqueles prédios, inclusive, pelo papel que ela passou a ter nos orçamentos da República depois de determinado momento, né? E nessa atividade, como presidente do tribunal, eu tive o prazer imenso de colaborar, sempre que foi solicitado pelo memorial, porque sempre vi a atividade do memorial como muito importante, né? O nosso passado é o nosso presente, o passado e o presente são o nosso futuro. Não, sem memória não existe nada. Sem história não existe nada. Não há povo sem história, né? E as nossas virtudes se estabelecem a partir dessa compreensão, dessa visão do que fomos, do que somos e do que seremos. É isso. Assim, eu acho assim que a Justiça do Trabalho, como todas as instituições brasileiras naqueles tempos sombrios, ela também tem seus pecados, entende? Suas omissões, porque foi um tempo muito difícil para todos, não? E as coisas vinham de cima para baixo, né? Começava a exigência dos concursos, onde as pessoas eram afastadas sumariamente dos processos seletivos, ou quando assim não acontecia, nós tivemos casos de juízes do trabalho que não conseguiram tomar posse. São os anos de chumbo, né? Eu me lembro assim que eu era preposto de empresa, eu ficava observando as audiências e achava que muitos juízes eram extremamente autoritários, entende? Daí eu pensava, isso é reflexo, isso vem de cima, isso vem de Brasília, entende? É a cara do Médici, entende? Tem a cara do regime militar, eu mando, os outros obedecem, né? Os juízes eram muito grosseiros em certas audiências que eu vi. Eu não estou aqui para falar nas virtudes, eu lamento mais são as dificuldades, são os pecados da instituição, entende? Claro que depois, quando eu fui juiz, eu entrei em 1980, era um período mais abrandado do regime militar, mas eu me lembro de ter sofrido pressão, por exemplo, por causa de processo, assim, o sujeito foi fardado lá, me instar sobre um processo que ele havia sido condenado, um processo de doméstico. Eu digo, olha, meu amigo, eu sinto muito, mas eu me lembro nitidamente das palavras, esse é um indivíduo sem eira nem beira. Eu digo, olha, meu amigo, essa é a justiça que está ao alcance das pessoas sem eira nem beira também. Daqui a pouco ele diz assim, mas aqui é uma justiça onde a palavra deste peão, não era peão, não, estou confundindo dois casos. Não, esse foi um outro processo, que a pessoa não era militar, mas era uma pessoa de prol da sociedade, um ex-deputado estadual da Arena, me disse, aqui a palavra de um peão vale mais do que a minha. Eu digo, não é isso, senhor, doutor. Aqui a palavra dele vale tanto quanto a sua, talvez por isso o senhor esteja estranhando tanto. São episódios que ficam muito marcados, assim, entende? Porque havia aquela também, na ideologia de 1964, um subproduto que era aquela noção de que os militares eram melhores que os civis, eram mais puros, mais dignos, pela virtuosa vida das casernas, né? Então, olha, a minha palavra deveria valer mais. Não, a sua palavra é uma palavra de um cidadão qualquer outro,
né? Empregou, não assinou carteira, não pagou, deixou de pegar recibo, o que eu posso fazer? E eu perguntei, o que o senhor queria que eu fizesse? Que acreditasse na sua palavra? Isso não existe em processo, meu amigo. Então são episódios que trazem, mas trazem muito bem presente uma situação. A Justiça do Trabalho, ela, como diz o nosso querido ministro Luciano Castilho, já aposentado, ela paga um preço caríssimo pelo seu sobrenome, ser Justiça do Trabalho. E o trabalho nesse país, o trabalho nesse país, não nos esqueçamos, como eu me refiro ao trabalho braçal, em especial, ele é uma atividade que tem raízes em relações escravagistas de produção, em relações de produção marcadas pela negação da própria personalidade ampla e plena às pessoas que trabalhavam, muitas vezes arrancados do outro continente, trazidos como escravos ou descendentes destes, né? Então a Justiça do Trabalho realmente ela paga um preço, até hoje, talvez pague ainda, pelo seu sobrenome. Talvez nem tanto nos dias que correm, entende? Porque felizmente, não cabe apenas falar de coisas ruins, a nossa sociedade também se modernizou bastante, a ponto de entender que os trabalhadores são cidadãos plenos, titulares de direitos, e essas não são noções tão modernas quanto se possa pensar, elas se aprofundam a partir de determinado momento histórico para cá. É isso.